empoderamento da mulher está na agenda internacional como desafio para o processo de mudança da atual situação social e econômica. Vários órgãos internacionais vêm apontando a necessidade de políticas de fortalecimento da condição feminina, diante do quadro ainda hoje pouco favorável da participação das mulheres nos diferentes cenários. Aqui na Alerj foi criada a Comissão Especial para o Empoderamento da Mulher no Esporte e na Política, e é sobre o trabalho dessa comissão que vamos falar no programa de hoje. Eu recebo aqui no estúdio as deputadas Márcia Giovanni e Marta Rocha. Olá, sejam bem-vindas ao programa. Deputada, a senhora é presidente dessa comissão, não é isso? E foi um projeto idealizado pela bancada feminina. Na verdade, esse projeto ele chega no ano de 2016, quando a agenda contemporânea, em particular no Brasil, viverá dois importantes momentos, né? As eleições municipais e as Olimpíadas. Nós também comemoramos os 105 anos da primeira partida do futebol feminino. E é importante dizer que, a exemplo do que nós construímos na CPI da violência contra a mulher, tem sido fundamental o apoio que nós temos tido de todas as deputadas que integram essa comissão especial. O que diferenciou a CPI da violência contra a mulher é o mesmo toque que as deputadas, e aí eu quero fazer um agradecimento especial à deputada Márcia Giovanni, à deputada Daniele Guerreiro, à deputada Zeidan, a deputada Ana Paula Richuan, porque com elas nós estamos conseguindo interiorizar essa discussão, né? Já fizemos algumas audiências públicas itinerantes e vamos estar discutindo por que nós somos 6.000 municípios e a representação não ultrapassa 10%. Por que a representação na Alerj, e olha que eu estou falando do estado do Rio de Janeiro, que é a capital cultural desse país, nós éramos em 2010 11 deputadas e hoje somos apenas 9 deputadas. Então essa comissão especial vai ter esse poder de discutir todos esses temas. Um dos municípios que a comissão vai passar é o município de Araruama, né, que é o município onde a senhora mora, deputada. A importância de se debater esse tema dentro do município de Araruama. Olha, vai ser no dia 18 de abril e é de grande importância, né? Nós já fizemos também da CPI da violência contra a mulher, que foi muito importante, porque a gente leva a Alerj para próximo das mulheres. Então elas se sentem também valorizadas e se sentem incluídas, né? Então isso aí acho que foi assim, uma das ideias maravilhosas que a deputada Marta Rocha teve, que foi de levar essas comissões para o interior. Apesar dos avanços que a gente tem tido assim, nos últimos anos, ainda tem muito que se fazer, né, deputada? Não, sem dúvida nenhuma. E é curioso como a gente aprende no interior, né? Quando nós estivemos na CPI da violência contra a mulher em Araruama, nós verificamos uma atenção muito especial do município de Araruama com a idoso. E que essas políticas do idoso tinham uma forte participação das mulheres idosas. Quando a gente recebe aqui o Instituto de Segurança Pública e a gente vai começar a ver os dados da violência, a gente vai caracterizar muito a questão da violência contra o idoso. Então você pode perceber como você pode aprender com o interior. Quando a gente chega na política, é a mesma coisa, né? Nós vamos aproveitar algumas experiências. Nós estivemos em Mesquita para ouvir a Baixada Fluminense e vimos, por exemplo, que em Japeri há uma atividade muito particular destinada às meninas no futebol feminino. E além de aprender o futebol, essas meninas também recebem uma série de outras atividades para o fortalecimento da cidadania feminina. E muitas dessas meninas têm na sua história questões de violência doméstica, de violência intrafamiliar. Então você percebe, né, como os assuntos se entrelaçam, né, e como é importante a gente trocar essas experiências, né? Não é a capital que detém a experiência, né, nem que detém a melhor prática. Essa troca de experiência é fundamental para a gente, não só, como disse a deputada Márcia Giovanni, levar a Alerj para o interior, mas também conhecer essas boas práticas que são desenvolvidas no interior. E as senhoras acreditam que o esporte seria uma forma, um caminho, né,
para tentar, de alguma forma, diminuir a questão da desigualdade de gênero? Ah, com certeza. Eu acho que você valoriza a mulher, você empodera a mulher, né? Eu costumo falar que, me desculpem os rapazes, mas não são eles que nos empoderam, não. Nós é que temos que nos empoderar, não é? E lá em Araruama, falando de futebol feminino, nós abrimos turmas para jovens, né? A terceira idade fez questão também de que tivesse uma turma para elas. Então, elas fazem capoeira. Então, assim, isso é muito bom, porque o esporte, ele socializa, ele eleva, né, a autoestima. Então, isso é de grande importância para as mulheres. Elas precisam saber que elas são capazes, sim, que elas podem fazer o que elas quiserem. O esporte também traz mais confiança, a questão da liderança também, né? Que são coisas fundamentais para a mulher se sentir mais empoderada de fato, né? Na audiência em Volta Redonda, a secretária de Volta Redonda, de Esporte Volta Redonda, ela falou de uma pesquisa muito interessante de uma grande empresa de material esportivo que escolhe para trabalhar como gestor das suas unidades, pessoas que trabalhem com a questão dos esportes coletivos. E destaca exatamente isso que a deputada Márcia Giovani colocou. Porque quando você trabalha no esporte, sobretudo no esporte coletivo, você trabalha convivência, você trabalha capacidade de interlocução com o outro, você trabalha responsabilidade, você trabalha integração, né? Você trabalha capacidade de ouvir, né? Capacidade de decidir, liderança, como você colocou. Então, eu acho assim que esse tema, esporte e política, são dois temas que, na verdade, são ações que a mulher, ao longo do tempo, vem conquistando, né? E, sobretudo, hoje, que o Congresso Nacional também está discutindo, né, a questão da nova PEC, que hoje a gente tem a obrigatoriedade da participação da mulher no pleito, mas não da eleição da mulher, né? Então, acho que discutir isso também é muito importante. As senhoras são a favor dessa questão das cotas para as mulheres no pleito eleitoral? Eu acho que sim, até porque o que dificulta muitas vezes, eu comento às vezes que eu acho que me perguntam assim, por que você acha que tem tão poucas mulheres, mesmo sendo maioria, por que nós temos tão poucas mulheres eleitas? Porque, na verdade, a maioria, né, das executivas são formadas por homens. Então, eu não sei se, de certa forma, dão privilégios para os homens durante a eleição, na hora de montar uma nominata, eu não sei. O que eu sempre falei, desde quando eu me lancei candidato, falei, olha, eu não estou aqui para carregar bandeirinha, nem para ficar na rabiola. Se é para entrar, vamos entrar para ganhar, não é? Então, eu acho que também é isso. A gente tem que galgar, a mulher tem que entender o espaço dela na política, a importância dela na política, né? Se você for numa reunião política, né, Marta? A maioria das que estão lá são mulheres. Então, como que pode falar que mulher não gosta de política? Se nas próprias reuniões políticas nós somos maioria. Vocês acham que, de repente, falta um pouco mais de informação para a mulher de como ela pode se candidatar, como é que ela pode participar de todo esse processo? A deputada Márcia Giovani tem muita razão, né? Na verdade, os cargos de poder na política estão nas mãos dos homens, né? Você olha todos os partidos, da direita para a esquerda, você não vê a presidência de um partido ou a direção de uma executiva estadual na mão de uma mulher, né? Recentemente, até um partido que tem uma denominação voltada para a mulher, o seu cargo inicial estava na mão de um homem, depois é que passou para a mão de uma mulher, né? Então, acho que a deputada Márcia Giovani foi muito feliz nessa colocação. Agora, a mulher, ela gosta de fazer política. As associações de moradores demonstram isso, os conselhos, a participação dos conselhos demonstra isso, né? E a mulher, ela não deixa para trás as suas responsabilidades de mulher. Ela não deixa a sua responsabilidade de mãe, de dona de casa, de esposa, né? Então, ela chega para uma campanha política com toda aquela responsabilidade, aliada, né, àquilo que foi dito aqui, né? Nem sempre ela é vista como uma candidata em potencial, ela é vista para formar a base do partido para que o outro seja eleito. Então, eu acho que fortalecer a participação da mulher e dar envergadura à sua candidatura é fundamental.
Dentro dos partidos existe uma cota para a participação das mulheres, né? Essa cota é de 30%. 30%. Ela não funciona muito bem? Qual é o problema com essa cota que não se reflete, de fato, na eleição? Na verdade, essa cota ela diz que tem que ter 30%, mas é o tempo de TV. Agora tem uma resolução diferente, que 10% do tempo tem que ser das mulheres. Mas antes não. Esse tempo de TV é do domínio do partido, e o partido vai colocar quem ele quiser. Né? E como via de regra as mulheres não estão no campo do poder decisório dos partidos, não acaba tendo para elas, né, esse olhar. Então, eu acho que essa PEC que está em tramitação, que pensa, né, de uma forma escalonada, de ter um número mínimo de mulheres eleitas, eu acho que é muito importante, muito interessante para você registrar a participação das mulheres na política. E como que as senhoras acham que ter mais mulheres na política vai influenciar diretamente nas questões básicas de mulheres mesmo, assim como a questão de trabalho, né, da questão de salários mais igualitários? Como que as senhoras veem essa questão? Porque nós vamos ter mais voz, né? Eu acho que o principal é isso, que a mulher que entre na política, ela entre por vontade dela, ela entre sabendo que ela pode colocar o que ela pensa, e não entrar porque alguém pediu, porque ela vai ter que fazer exatamente aquilo que o marido está pedindo, né? Seja, porque muitas vezes acontece isso. Do marido, olha, eu não posso vir candidato, mas eu vou lançar a minha esposa e ela vai fazer tudo o que eu quiser. Aí não pode, isso é uma violência até contra a mulher, né? A gente pode considerar uma violência contra a mulher. Agora, se você entrar com o seu feeling, com tudo aquilo que você sente, com tudo aquilo que você sabe que é a sua companheira, aquilo que você já sentiu na pele, eu acho que com certeza a gente consegue mudar, sim, e galgar, né, coisas muito boas para nós mulheres. Eu queria dar uma experiência que nós estamos vivendo aqui na Alerj, que retrata muito bem o que é a mulher na política, né? Nós somos 9 deputadas de partidos diferentes, né? Mas nós temos a capacidade de trabalhar suprapartidariamente, né? Sobre questões maiores. Então, nós fizemos o Outubro Rosa, né? E a bancada feminina, não é o partido A ou o partido B, é a bancada feminina. Da mesma forma que a bancada feminina procurou o secretário de Saúde porque externou a sua preocupação com a questão da Zika, pontualmente com as mulheres grávidas em razão da microcefalia. Isso resultou numa ação nesta casa, né, que foi a ação do mês da mulher, do Dia Internacional da Mulher. Isso é possível porque nós somos mulheres. A gente não vê isso acontecendo, com todo respeito aos homens na política, a gente não vê os homens tomando essa ação suprapartidária. Eu acho que isso é uma questão tipicamente feminina, um olhar muito, talvez porque a mulher tem essa capacidade de ser mãe, né? Essa coisa do cuidar, então isso é um lado muito próprio das mulheres. A gente vai precisar fazer uma breve pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.